Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto divino. Junto com a orquestra, estaremos cantando o hino número 5 do antigo Prado de Júbilo, que tem como título Vem o Pródigo. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Desde já, quero dar as boas-vindas a todos, principalmente as nossas visitas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Enquanto a orquestra se prepara, mais à frente estaremos fazendo uma oração em favor do culto. Damos por início o nosso culto em nome de Jesus com o cantar do Vem o Pródigo. Yes.
e 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Amém? Diz a palavra de Deus: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Diante dessa palavra, eu convido os irmãos a dobrarem seus joelhos e orarem a favor desse culto. Amém? Quero desejar um bom culto a todos, que possamos sentir a presença de Deus nessa noite, que possamos adorar a Deus com força, com vontade, nesse momento aí que nós estaremos louvando e adorando a Deus, e logo mais também pela pregação que o presbítero Elias trará para cada um de nós. Então eu passo a oportunidade para a orquestra, logo depois o coral Melodia da Paz, e depois a irmã Giane será ministrando os louvores.
A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, dando continuidade ao nosso momento de adoração. Lá na palavra do Senhor, Salmo 150, verso 6, diz assim: que todo ser que respira louve. Nós estamos aqui tão somente para adorar aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Eu convido a igreja a se colocar de pé e a diaconisa Alessandra estará fazendo uma oração em favor do recolhimento das ofertas. Senhor, vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor é conosco. Estamos aqui na tua presença, Senhor, e mais uma vez. E agora, Senhor, nós estaremos entregando as nossas ofertas a Ti, Senhor. Aceita, Senhor Jesus, as nossas ofertas, que elas sejam com um cheiro agradável a Ti, que elas sejam, Senhor, abençoadas, multiplicadas para a manutenção da Tua obra, Pai. Nós te pedimos também a bênção sobre cada dizimista, ofertante, ó meu Deus, que nós possamos ter a provisão vinda do céu, Senhor Jesus, nas nossas vidas, e que nós possamos continuamente estar te adorando com as nossas ofertas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
relatados alguns dados nossos: data de nascimento, o nome dos nossos pais, mas também fica descrito aqui o nosso nome, que é através dele que as pessoas passam também a nos conhecer. Mas existe um livro, que são as Escrituras Sagradas, que tem um nome que está acima de todo nome, que Deus o exaltou soberanamente, que é o nome de Jesus. E acerca das Escrituras Sagradas estão relatadas alguns milagres dos quais Jesus fez quando esteve como um homem encarnado aqui. Aproximadamente 37 milagres. Então, através da presença de Jesus, pessoas foram curadas, demônios foram expulsados, e ele também ressuscitou os mortos. Mas também através do poder e da manifestação do Espírito Santo de Deus, que foi através de Jesus que ele deixou para todos nós
Cumprimento a todos com o Senhor. Faça a leitura da nossa oração em Salmos 24, verso 1 e 2. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que neles habita. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Amém? Soberanamente Deus, Deus Santo, Deus Criador, Pai de toda a eternidade, nosso Deus, nosso Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, Pai, nessa noite, para continuar, meu Deus, te louvando, Deus, neste momento, Pai, através da tua palavra, Senhor. Fala, Deus, com cada um de nós. Espírito Santo do Senhor, sonda, Deus, o nosso coração, Senhor, e mostra-nos, ó Deus, aquilo, Senhor, que é necessário ser mostrado, ó Deus, a cada um de nós, ó Pai, através da tua palavra. O Senhor conhece, ó Deus, a minha vida, conhece, ó Deus, os meus pensamentos, as intenções, ó Deus, do meu coração. Sabe, ó Deus, de tudo aquilo que eu penso, Senhor, tudo aquilo que eu faço, ó Pai, eu peço, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Fala comigo, ó Deus, e fale, ó Deus, com a tua igreja. Fala, Deus, com cada irmão que está, Senhor. Se tiver alguma visita aqui em nosso meio, Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Deus, também possa falar com ele, ó Deus. Ele possa, meu Deus, sentir a tua presença, possa ouvir a tua voz, Senhor, nessa noite, e possa sair daqui, meu Deus, fortalecido, glorificando e adorando o teu nome. Seja conosco, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que eu escolhi para a oração não tem nada a ver com a nossa mensagem de hoje. Na verdade, tem tudo a ver, mas não é o texto que vai ser ministrado. Mas é um texto que fala do nosso Deus como sendo o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas. Então, sendo assim, ele tem tudo a ver com a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, irmãos, vai ser sobre um coração fiel e um coração grato a Deus. Vou falar um pouco hoje sobre dízimos e ofertas. E a Bíblia, ela nos mostra aqui em Gênesis 12 a história onde Deus chama Abraão. E a gente tem muito, irmãos, a aprender com Abraão com relação a dízimos e ofertas, com relação à fidelidade, com relação à gratidão, a termos um coração voluntário. O pastor Silvio tem pregado aqui constantemente, durante uns sábados aqui, falando sobre o verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. E hoje nós vamos falar sobre adoração, porque dízimos e ofertas, fidelidade e gratidão tem a ver com adoração. Gênesis 12, irmãos, nos mostra aqui no verso 1 e 2, versículo 1 e 2, vai nos mostrar o seguinte: ora, disse o Senhor Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te amaldiçoarem, te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 4 nos mostra que Abraão, um homem que não tinha convívio com Deus, um homem que não era um homem que fazia parte, né, da uma linhagem do povo de Deus, um homem que Deus aparece a ele e se revela a ele, dá uma ordem a ele, e ele aqui, ele obedece a Deus. O verso 4 vai dizer que ele partiu, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, irmãos, Abraão, ele é conhecido a todos, né, os cristãos, como o pai da fé, como aquele que creu, né, creu na palavra do Senhor, aquele que
fez a vontade do Senhor. E é interessante, irmãos, porque Deus fala para Abraão ir para um lugar que ele não sabia onde era. Abraão não tinha a menor ideia de onde Deus queria levá-lo. E Abraão, mesmo assim, ele vai. E aí eu fico me colocando no lugar de Abraão. Se alguém chega a mim e fala: olha, vai para um lugar que eu vou te levar, que eu vou te abençoar, que eu vou fazer de você pai de uma grande nação, e eu não sei que lugar é esse, se eu iria. Nós temos o hábito, né, de programar nossas coisas, às vezes de planejar, de pensar, de querer ter uma provisão ali planejada por nós. Então eu fico imaginando se eu tomaria essa decisão de confiar, de obedecer a um Deus que até então Abraão não conhecia, ir para uma terra que eu não sei como que eu iria dormir, eu não sei como que eu iria comer, mas Abraão simplesmente ele sai da sua terra e vai. E a gente vai ver que Abraão ele vai, e no verso 13, estou acompanhando aqui para mim não me fugir um pouco, já que eu gastei bastante tempo escrevendo essa mensagem. Chegamos aqui no capítulo 13, irmãos. Após Abraão cumprir a ordem de Deus, a gente vai encontrar aqui uma situação onde Abraão e Ló, que era o sobrinho de Abraão, já muito abençoado por Deus, ambos, né, já tinham grandes rebanhos, onde há um conflito ali entre os dois. E aí a gente tem que voltar lá um pouquinho, porque quando Deus fala para ele: sai da tua parentela, Deus falou para ele não levar ninguém, sai do meio do seu povo, pega você e a sua casa e vai. E Abraão aqui ele leva Ló, seu sobrinho, né, descumprindo um pouco da ordem do Senhor, e leva Ló. E aí esse parente de Abraão ele começa a dar problema aqui, por quê? Porque já não havia mais espaço para eles, o rebanho deles eram grandes, os pastores de ambos já começaram a ter conflito. E aí Abraão ele chama Ló, e por isso que eu falo que a gente tem muito a aprender com Abraão, porque no versículo 10 Abraão vai falar assim: levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram o círculo do outro. Mas no verso 9 Abraão vai dizer assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. A promessa, irmãos, ela era para Abraão aqui até então, né? E aí chega na situação e eu fico pensando, né? O que é um coração desprendido? Alguém que não é preso às coisas terrenas, às coisas materiais, porque ele poderia ter olhado e ele escolhido: olha, eu vou para cá e você vai para lá. E ele falou: olha, está vendo toda essa terra? Olha, escolhe para onde você escolher, você vai para um lado ou para o outro. Então você vê que aqui Abraão ele não tinha nenhum problema de talvez vaidade ali, de querer preferência, de olhar talvez as campinas ali, os campos mais verdes. Abraão ele estava aqui, irmãos, cumprindo uma ordem de Deus. Ele estava aqui ainda num processo de conhecer, de aprender, de depender de Deus, mas já nos mostra que ele era uma pessoa desprendida das coisas. Olha, para não haver mais razão, conflito entre nós, então você escolhe: eu vou para um lado, você vai para um lado, eu vou para o outro. Tudo bem.
as coisas do tempo vai passando, a gente vai ver que Ló, ele escolhe o quê? Ele escolhe aquilo que encanta os seus olhos. Ele vai e pousa ali, pousa ali, perto de Sodoma e Gomorra. E depois, irmãos, há uma guerra ali. Alguns reis, os 4, 5 reis ali se reúnem contra outros reis, e acaba que Ló, nessa guerra, ele acaba se tornando prisioneiro. E alguns dos que escaparam dessa guerra, eles vão até Abraão e leva ele a notícia. E Abraão então ele escolhe ali 318 homens treinados e vai ao encontro, né, da onde estava ali Ló preso, recupera Ló, salva Ló ali, e ele, logo após esse encontro, o rei de Sodoma e Gomorra ali, de Sodoma, ele sai ao encontro de Abraão. Irmãos, me perdoem, Abraão, mas na minha cabeça é Abraão, né? Mas a gente tem que lembrar que o nome dele inicialmente era Abraão. E aí o rei até propõe, né, algumas coisas a Abraão aqui, mas ele não quis nada dos espólios da guerra. E no capítulo 14, verso 18, temos aqui algo interessante, que é o encontro com Melquisedeque, rei de Salém, onde ele trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E aqui, irmãos, temos então o dízimo. Uma época muito distante da lei de Deus, na qual Deus deu ao povo de Israel, logo após Deus tirar o povo do Egito, onde Deus estava ali formando a nação, onde Deus estava ali estruturando aquela nação, dando àquele povo as suas leis, as suas orientações. Então, muito antes, irmãos, de qualquer lei, nós vemos aqui Abraão, ele dando, né, devolvendo o dízimo a Deus de tudo aquilo que ele possuía. E aí eu fico me perguntando, né, quem ensinou Abraão a isso? Onde ele aprendeu sobre isso? Né? Lá, mais à frente, onde nós vamos falar sobre a lei, onde Deus ali, ele entrega, né, a lei aos israelenses, né, nós vamos ver várias citações onde Deus orienta o povo sobre as leis. Nós temos, por exemplo, vou pegar aqui Números 18, se você quiser pegar a sua Bíblia. Se os irmãos quiserem projetar aí para quem não está com a sua Bíblia. 18, 21. E nos diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Irmãos, eu não vou ler todos os textos que eu separei que falam sobre isso, mas aqui, irmãos, a gente conhece a história, a gente sabe que quando Deus ele vai repartir a terra, né, a terra prometida a Abraão, a tribo de Levi ela não recebe a terra. E aí Deus ele então institui aqui que todas as tribos elas deveriam trazer todo o dízimo à tribo de Levi, aos levitas. Para quê? Para que houvesse o mantimento na casa do Senhor, para que todo o serviço que fosse prestado ali na tenda da congregação, ele fosse realizado. E assim, irmãos, é por todo o Antigo Testamento. Eu não vou aqui discorrer, porque são vários, irmãos. Eu gastei uns dias olhando textos e textos, e
São vários textos a gente vendo Deus orientando o seu povo a trazer os seus dízimos e as suas ofertas à casa do tesouro, à casa de Deus. Deus repreendeu o povo, irmãos, várias vezes, não só por isso, mas por outras infidelidades que o povo tinha a Deus, por desobediência, por quebrar o mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor, por quebrar o sábado, por infidelidade nos casamentos, por uma série de motivos. Nós vemos no Antigo Testamento, Deus, Ele corrigiu o seu povo. A Bíblia, irmãos, ela, em todo o seu espaço de leitura, nós vemos Deus, Ele corrigindo Israel. Por quê? Porque Deus queria fazer de Israel um povo santo, um povo que confiasse, um povo que aprendesse a depender de Deus. E aí eu volto a Abraão, porque Abraão, ele dependeu de Deus, ele confiou na promessa de Deus de ser pai de uma grande nação. Até quando Deus pede lá a Isaac, a gente vai ver Abraão, né, ele entregando aquilo que Deus havia prometido a ele, e ele entrega. Isso é uma atitude, irmãos, de fé, de fidelidade, de obediência, mas de total dependência naquilo que Deus podia fazer na sua vida, na vida da sua família. Afinal de contas, o filho não era só dele, era da esposa também. Então, Abraão, ele confia em que Deus pudesse fazer alguma coisa, ou que mesmo que ele sacrificasse o filho, Deus pudesse trazer a vida. Eu não sei o que passou na mente de Abraão para que ele fizesse tal atitude de entrega a Deus. Nós vamos ver, irmãos, no Antigo Testamento vários exemplos de pessoas que dependeram de Deus, que confiaram em Deus, Deus sustentando, Deus provendo, Deus abençoando, Deus livrando, Deus fazendo prósperos. Temos o exemplo de Jó, os filhos de Abraão, todos eles, né, foram abençoados. Então, e aí, irmãos, chegamos a um texto muito importante da Bíblia, do Antigo Testamento, que é o texto de Malaquias. E aí, era um período, irmãos, novamente, de muita desobediência a Deus. Se você olhar, começando ali no verso 1, capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, ó: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Verso 2, irmãos, vai dizer: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas o povo dizia: em que o Senhor tem nos amado? E Deus, ele começa aqui através do profeta Malaquias a reprovar os sacerdotes, a falar sobre os castigos, né, que viria sobre os sacerdotes. Deus vai falar aqui sobre 2:10, sobre a infidelidade. O povo, eles desobedientes a Deus. E o verso 10 vai dizer assim, ó: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal mal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isso, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para as ofertas, nem aceita com prazer a vossa mão. E perguntais: por quê?
porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fizeste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então Deus vai repreender o povo aqui por várias situações. E no capítulo 3, o verso 2:17 ainda, diz assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e aí dizeis em que o enfadamos. Nisto pensais: qualquer que faz o mal passa por bons olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que prepara o caminho diante de mim. De repente virá o seu esplendor, virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo dos oureiros e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro, e como prata eles darão ao Senhor justas ofertas. Aqui, irmãos, nós estamos vendo o prenúncio da vinda do Senhor. E Deus aqui está repreendendo o povo, falando o que aconteceria quando Jesus viesse. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito dos estrangeiros e não entendem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus está colocando, irmãos, um monte de pessoas, um monte de práticas que Deus não aprova. Pessoas que, segundo o versículo 5, vai dizer aqui, que não temem a Deus, diz o Senhor. Todas essas pessoas, irmãos, feiticeiros, adúlteros, pessoas que juram falsamente, que defraudam o salário do seu empregado, que oprimem a viúva, o órfão, que torcem o direito do estrangeiro, todas essas pessoas, elas não temem a Deus, e Deus está trazendo aqui uma severa repreensão sobre eles. Versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Deus de misericórdia, irmãos. Deus que está sempre chamando o filho pródigo para voltar aos braços do Senhor. A gente vê a parábola do filho pródigo, a gente às vezes nos deparamos com várias situações em que nós, muitas das vezes, somos filho pródigo, filho rebelde, filho que pega a nossa vida e quer fazer da nossa vida o que a gente bem entende, e toma os nossos caminhos, e toma as nossas decisões, as nossas escolhas, e faz coisas que às vezes desagradam o Senhor. Mas Deus, Ele está aqui chamando o seu povo para tornar a Ele. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas o povo dizia: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com adição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E aí Deus vai mais uma vez dar aqui
uma ordem ao seu povo para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor, na minha casa. E Deus fala: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Irmãos, Deus é um Deus santo. Amém? Deus, quando chama Israel, tira Israel do Egito, Deus sempre quis fazer Israel um povo santo, um povo que aprendesse a depender de Deus. A gente vê que nunca foi fácil isso. O povo, desde o princípio, o povo de Israel, o ser humano de um modo geral, ele quer tomar conta da sua vida. Ele não deixa Deus cuidar da sua vida. Nós temos esse hábito, esse infeliz hábito, de não confiarmos na provisão de Deus. A Bíblia vai dizer para nós, irmãos, que a fé sem a obra, ela é morta. Imagina se Abraão, quando Deus chama ele, se ele não fizesse o que Deus mandou. Hoje nós estaremos aqui falando sobre a história de Abraão. Nós estaremos falando que Abraão foi o pai da fé. Não, irmãos, não estaremos falando dele. Por quê? Porque ele teria desobedecido, porque ele não teria colocado a fé, que é o acreditar, em ação. Então, não adianta nós falarmos que nós cremos em Deus, que eu creio que o Senhor é o dono dos céus e da terra, que Deus criou todas as coisas, que Ele é quem sustenta todas as coisas, e eu não aprender a depender desse Deus, e eu não colocar a minha vida na dependência desse Deus, e eu não fazer tudo aquilo que Ele bondosamente Ele pede para que eu faça, para que eu seja abençoado. Deus, Ele é misericordioso, e Ele quer o que, irmãos? Ele quer o nosso bem. Deus, Ele quer uma família abençoada. Deus quer um coração sossegado, um coração tranquilo, um coração que descansa no Senhor, um coração que dorme sossegado, que não é preocupado com as coisas dessa vida. Mas a gente tem o hábito de nos preocupar, de colocar o nosso intelecto à frente, talvez até a dureza do coração à frente, e a gente não é fiel como nós deveríamos ser a Deus. Nós não somos gratos como deveríamos ser a Deus. Nós temos vários exemplos em Provérbios, nos Salmos, de pessoas que são abençoadas por ser gratas a Deus, por ser pessoas que abençoam o ministério da igreja, que abençoa a obra de Deus, que doam de forma liberal aquilo que é de Deus. Nada que nós temos, irmãos, é nosso. Nada é nosso. Eu tenho uma coisa comigo, eu sempre cito isso. Eu estou aqui em Rondonópolis desde 95. Eu já vi um monte de coisas aqui, de prédios na cidade. Isso sempre fica na minha cabeça. Às vezes você vê a pessoa, aquele prédio ali era um prédio que funcionava uma loja, era do fulano. De repente essa pessoa morre, e quando você passa lá, derrubaram e fizeram outra coisa. E o que me vem na minha mente, no meu coração? Que uma pessoa fala assim: eu sou dono disso aqui. Será que ele é dono mesmo? Ele não era dono. Aquele ali estava com ele. O dono, o verdadeiro dono é Deus, porque ele morreu, aquilo ali passou para outra pessoa. Aquilo ali ele administrou mal aquilo que Deus deu a ele, aquilo ali passou ao poder de outra pessoa. Se fosse dele, era para sempre. Ele morreria e levaria com ele, mas não é dele. Tudo que nós vemos aqui, irmãos, é de Deus. Tudo que nós temos na nossa casa é de Deus, é Deus que dá. Se você está vivo hoje,
é por causa de Deus. Amém? Que lá atrás, na primeira atitude de bondade para comigo e com você, Deus foi lá e fez um boneco de barro, e soprou no meu nariz a vida. Então, o mais precioso que eu tenho é de Deus. O mais precioso que você tem, irmãos, é de Deus. Quanto mais todas as demais coisas que são perecíveis, que hoje vale alguma coisa e amanhã não vale mais nada, que hoje está com você e amanhã já não está com você mais. Então, o desejo, irmãos, do meu coração, e essa palavra ela fala comigo e eu espero que fale com vocês, é que nós aprendamos a sermos fiéis a Deus e a sermos gratos a Deus. Amém? Que nós aprendamos, irmãos, a não recebermos uma repreensão severa dessa, como Deus deu a Israel. Que possamos colocar a nossa vida como um todo na mão de Deus, na dependência de Deus, e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Porque nós, irmãos, nós não somos mais inteligentes do que Deus, nós não sabemos mais do que Deus. Deus, Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã, Ele sabe todas as coisas. Eu não sei todas as coisas. Tem coisas que Deus não nos permite ter na nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus tem coisas, irmãos, muito maiores para nós do que a gente pensa que Ele tem. Mas a gente, por nossas atitudes, por nossas ingratidões a Deus, por nossa infidelidade a Deus, nós deixamos de ser abençoados, mais ainda por Deus. Então, que nós possamos olhar para esse texto e ver Deus repreendendo aqui Israel, talvez repreendendo a mim e a você, mas saber que Deus é um Deus que nos convida a tornar a Ele, a voltar a Ele, para que Ele possa, assim então, corrigir os nossos caminhos, nos abençoar. Amém? Deus, Ele faz aqui, no verso 10, Ele dá uma ordem, Ele nos dá um desafio, dá uma ordem, nos faz um desafio, e Ele faz uma promessa. Olha, traga todo o dízimo à casa do tesouro. Isso aqui é uma ordem, irmãos. Isso aqui não se discute. Aí você pode falar assim: mas isso aqui é no Velho Testamento. Nós vamos chegar no Novo Testamento. Isso aqui é uma ordem: traga todo o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro, irmãos, é um local específico onde todos deveriam levar todos os dízimos e ofertas à casa de Deus. Quem iria administrar esse dinheiro era os levitas, quem Deus instituiu para cuidar do dinheiro da casa do tesouro. Na igreja hoje não é diferente. O tesouro hoje, irmãos, é a casa do Senhor, é a igreja que o Senhor instituiu. Então, traga, é a ordem. Porque nós vimos aqui que não fazer isso, irmãos, é uma desobediência a Deus. E isso nos traz algumas consequências. Eu gostaria de ler aqui com você Ageu. Deixa eu achar um texto aqui. Vamos ler do 2, acho que até o 7. Ageu 2, até o 7. 1, do 2 ao 7. Diz assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor será edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitares em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saqueiro furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Você conhece alguém que é assim? Que recolhe, mas acha que recolhe pouco, tem semeado muito, recolhe pouco.
que come, mas não se farta, que bebe, mas não se sacia, que veste, mas não se aquece, que recebe salário, mas é como colocar num saco furado. Isso é, irmãos, uma vida de desobediência a Deus. Isso é a vida de quem não é fiel a Deus nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque o que você faz não é suficiente. Você luta e não é suficiente. Você acorda de madrugada, você vai dormir de tarde, você trabalha, você envelhece trabalhando, mas não se sacia. A verdadeira felicidade, irmãos, o verdadeiro descanso, o verdadeiro contentamento, ele vem quando a gente aprende a confiar em Deus. Amém? Quando a gente aprende a deixar Deus cuidar da nossa vida como inteiro. A gente fala de adorar a Deus, e um dos mandamentos do Senhor é trazer o dízimo à casa do Senhor, é ser fiel e fazer prova disso. Olha o quanto Deus ele é misericordioso. Olha, vocês, Israel, vocês estão sendo infiéis a mim, vocês têm feito tudo isso aqui na qual nós vemos aqui, mas olha, faça prova de mim. Se eu não vou derramar sobre vocês uma bênção sem medida, irmãos, Deus é um Deus que não muda. Deus é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele fala na sua palavra. Amém, irmãos? Então por que, irmãos, nós temos às vezes um coração ingrato ao Senhor, um coração que não aprende a defender o Senhor, a depender do Senhor e a obedecer aquilo que Deus pede de nós? Tudo que nós temos vem do Senhor, tudo volta para o Senhor. Irmão, já imaginou a nossa vida tendo um ciclo de bênção do Senhor? Deus cuidando de toda a nossa casa, Deus cuidando da nossa saúde mental, física, espiritual. Porque quando a gente pega, irmãos, e desobediência é pecado, o pecado ele nos traz mal, o pecado ele nos distancia de Deus. Uma pessoa que pega e sabe que está pecando, traz conflitos para a sua alma, traz angústias para a sua alma. Ele nunca descansa, ele não tem paz no seu coração, porque ele sabe que está pecando. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, ele tem paz na sua vida. Então, se coloque diante do Senhor, abra o seu coração, peça: Senhor, sonda o meu coração. E o Senhor, irmãos, ele irá sondar o seu coração, ele irá falar com você aquilo que precisa ser mudado, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Temos tantas coisas, irmãos, que às vezes a gente faz de errado. Então, peçamos a Deus: olha, Senhor, sonda o meu coração e muda o meu coração, muda os desígnios do meu coração, muda a minha maneira de pensar, de agir, e que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento, alguns dizem. Eu vou pedir para projetar agora, tá vendo? Mateus 5,17. Quero ser breve agora para a gente finalizar, irmãos. Não podeis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim me rogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, só até o 17, tá? Lucas 18:12. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Na verdade, deixa eu pegar aqui, são mais textos, tá? Não é só esse não, tem que pegar o contexto, tá? Senão a gente vai. Lucas 18:12. Deixa eu pegar aqui. Texto fora do contexto, né, irmãos? É pretexto, né? Então vamos pegar aqui Lucas 18. Nove em diante, ao 14. Isso. E disse também essa parábola: há uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros,
nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Jesus, irmãos, ele não está falando explicitamente sobre dízimo e sobre oferta. Ele está falando sobre oração, sobre aquele que se exalta. E aí, o fariseu, ele bate no peito, porque ele dava o dízimo. E aqui Jesus não está repreendendo o fato dele dar o dízimo. Então, se Jesus não está repreendendo, irmãos, Jesus está aqui na verdade confirmando. Ele está dando um exemplo onde a pessoa dizia que dava o dízimo, mas ele acreditava que isso era algo que ele pudesse se orgulhar. Não, irmãos. O mandamento, irmão, ou os mandamentos, todos eles têm o mesmo peso. Se eu faço uma coisa e desculpo outra, eu pequei do mesmo jeito. Então aquele que adultera, aquele que não devolve o dízimo, aquele que cobiça, aquele que não honra o pai e a mãe, ele peca do mesmo jeito. Jesus aqui está mostrando que uma atitude de humilhação, de alguém que se coloca diante de Deus, com o coração quebrantado, fala: Senhor, eu sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. E mostrando uma outra pessoa que está se exaltando. Lucas 11, 32. Deixa eu pegar o contexto aqui também. Lucas 11, 12, tá? Desculpa. Acho que eu botei errado. Lucas 11, 12. Eu botei errado. Vamos pegar Mateus 23, 23. Começa no versículo 13, eu não vou ler do 13 em diante, mas tem várias reprovações que Deus faz aqui aos escribas e fariseus. E lá no verso 23 vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do heno e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Amém? Aqui Jesus está repreendendo a atitude errada dos escribas e fariseus, que davam o dízimo, que era uma ordenança, que era correto fazer, porém a justiça, a misericórdia e a fé, que era algo mais importante, eles não faziam. Então a gente vê aqui Jesus, ele afirmando a obediência, o dever de se trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Mateus 22, 17. Do 15 em diante aqui vai trazer aqui, irmãos, uma situação em que as pessoas, os fariseus, eles queriam pegar Jesus em alguma fala, né? E aí eles vão trazer Jesus com uma pergunta: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Os irmãos conhecem a história. E aí Jesus vai pegar, mostra minha moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmãos? O que é de César? César são os tributos. Tudo aquilo que a gente às vezes é obrigado a pagar e que a gente não concorda, que a gente fica questionando.
Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém? Irmãos, não vamos estender mais. No Antigo Testamento nós tínhamos os levitas. Hoje nós temos os missionários, os pastores, os obreiros, os profetas, os apóstolos, todas as pessoas que se colocam à disposição, os presbíteros, que dedicam exclusivamente à obra do Senhor, a ensinar, a pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, a casa do Senhor, ela necessita, irmãos, da nossa fidelidade. A obra do Senhor, ela necessita do nosso compromisso com o Senhor, da nossa gratidão com o Senhor. Que nós possamos, irmãos, nessa noite, olhar para o nosso coração e pedirmos ao Senhor que fale conosco, que nos mostre aquilo que precisa mudar, que sejamos fiéis naquilo que é necessário que sejamos fiéis, que sejamos gratos, irmãos, e quando nós tivermos a oportunidade de ofertar a casa de Deus, de ofertar alguma causa na obra do Senhor, que a gente aprenda que tudo aquilo que nós temos, irmãos, Deus nos deu. E se nós formos gratos e fiéis ao Senhor, Deus vai continuar provendo mais na minha e na sua vida. Amém? E tudo que nós fizermos, irmãos, tudo onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a Bíblia vai dizer que nós seremos abençoados. Amém? Então, se nós queremos ser verdadeiros adoradores, que nem foi ministrado aqui durante vários sábados, Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta nada, irmãos, eu cantar, eu louvar, eu fazer alguma coisa ou outra, mas eu saber que eu estou negligenciando outras coisas e não mudar. Deus, Ele quer um coração inteiro, um coração íntegro, justo, um coração misericordioso. Não adianta nada também eu dar plenamente, fielmente o meu dízimo, a minha oferta, e eu ser o carrasco, eu ser o ingrato, eu olhar para as necessidades das pessoas ao meu redor e não ter misericórdia. É um conjunto de coisas, irmãos, que Deus, Ele opera no meu coração, no seu coração, e faz com que nós sejamos alguém que agrada ao Senhor. E a bondade do Senhor, ela vai estender sobre a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa ter falado com cada um de vocês, como falou comigo também. Amém? Eu passo a oportunidade para o pastor, que estará nos conduzindo nos momentos finais. É um assunto que a gente fala pouco, né? Sei da preocupação do presbítero, e às vezes a gente deveria, em tempos oportunos, falar mais. Porque ele não está pensando na igreja, não, está pensando na tua vida. A gente, na igreja, tem que falar pouco sobre isso. A bênção do dízimo é para você. A renda é tua. O percentual para a igreja de Deus é 10%. Imagine se você tem todo. Deus se apresenta, se a gente for honesto. Vê lá quando ele vai falar com Abraão, no capítulo 15, quando ele vai dar as bênçãos para Abraão, é após a fidelidade de Abraão, no versículo capítulo 14. Quando ele diz: olha, ele dá o dízimo, ele se nega a querer aquilo que o rei de Sodoma está dando para ele. E aí Deus fala assim, se apresenta para ele e fala assim: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu sou. O que você está precisando? E aí ele vai dizer assim: olha, eu não tenho filho nascido na minha casa. E Deus vai dar a bênção para ele. Então, irmãos, às vezes quando ele está dizendo aqui, as coisas às vezes vão mal, é a tua infidelidade mesmo. A gente não fica falando sobre isso. Às vezes somos errados. Porque muitos falam, muitos exigem: vem aqui, sacrifica. E a sua vida às vezes está toda errada há muito tempo. Gente que não é disciplinista. Mas em tempo oportuno vamos ter uma aula de reforço do Senhor. Está chegando no final do ano. Essas coisinhas, de vez em quando, precisa ter uma aula de reforço. Não é precisando. Cada vez mais. E não é para a igreja, não. É para a tua vida. Além de tudo, a igreja precisa. Tudo isso aí mais. Você tem ar-condicionado, você energia, né? Imagina bem. Mas você vem, né?
passa pela nossa fidelidade. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Convidar aqui os presbíteros. Famílias da semana. Santo Janeiro, Maria Nascimento, Carlos Henrique, Bruna Rayane, Guilherme e Nicolas. Isso. Também os pedidos de oração. Você vai aí pensando nessas pessoas, Bela Batista, Letícia Saúde, Leire Saúde, e Diaconisa Helena, perdeu seu filho ontem, você que está hoje, o Senhor na vida de Denise, com toda a família, o Senhor também a família dele, o Senhor, Deus possa confortá-los, a sua bênção, a sua palavra. Vamos continuar orando por eles. Se você veio com uma necessidade, vem aqui receber oração. Às vezes até nessas questões aí de fidelidade, às vezes você tem uma barreira no seu coração, você acha que você não tem condição de dar, que é difícil, e você não sai desse círculo, que não é um círculo não virtuoso, mas às vezes desgastante. Venha, creia no poder da oração, para que Deus seja o teu escudo e aquele que te abençoe. Quando o grupo estará louvando, nós estaremos intercedendo pela tua vida. Uma vez necessário
foram apresentados, as famílias da semana, por cada um de nós que aqui estamos. Lembrando aquilo que foi pregado hoje, coloca no seu coração, às vezes mais do que a palavra ministrada aqui na igreja, sobre o tema, pega a tua Bíblia, peça a direção do Espírito Santo, e Ele pode falar no teu coração de uma maneira poderosa. É assim que às vezes a gente deve ser instruído. Um assunto importante, a gente fala, eu falei de aula de reforço, não é porque a gente fala sobre graça, vocês pregam quantas vezes sobre isso, sobre perdão de pecados, a gente não fala sobre aquilo que é tão necessário na nossa vida, que a gente corre a semana toda atrás, que é os nossos bens materiais, que é a bênção de Deus. Então que Deus possa te orientar também nessa área. Nós possamos de joelhos agora e orarmos ao Senhor. Senhor Deus, Senhor Irmãos, convido a ficarem em pé. Estaremos cantando o hino final, o número 12. Hino número 12.
recados para dar para a igreja. Chá de fraldas do Joaquim, dia 18 de outubro às 19 horas, local condomínio Moradas Clube, né? Então, aí quem for participar do chá de fraldas, levar fraldas M e G. E o segundo, que é a campanha Doação de Sangue, que vai acontecer no sábado, dia 8 de novembro, né, a partir das 7 da manhã vai até as 11 e das 13 até as 16 horas. Então vamos compartilhar essa imagem, essa arte que está aí com nossos amigos, colegas de trabalho, para que juntos aí possamos fazer essa campanha com sucesso e arrecadar bastante sangue para as pessoas que estão necessitando. Temos visitas. Agradecer a Cristiane, mãe da Alanis, né? E Lucas e Letícia, de Primavera do Leste. Que Deus abençoe vocês, que possam vir mais vezes aqui à casa de Deus. Amém? Então quero agradecer a presença de cada um de vocês também, membros, que tenhamos uma boa semana abençoada em Deus. Amém? Que possamos desfrutar da nossa família, do nosso trabalho também na presença de Deus. Passo a palavra para o pastor Silvio, que está nos pedindo com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.